Oi gente, aqui é a Paula Pires e nesse vídeo eu vou falar sobre relacionamentos que acabam tendo uma necessidade de se apimentar a relação. Por que eu tô falando de relacionamentos que existe essa necessidade? Porque tem relacionamentos que eles já são apimentados naturalmente e ninguém precisa ficar apimentando a relação. Só que existem algumas relações que as pessoas percebem que a coisa vai caindo meio que no marasmo, no tédio, da rotina. É como se as pessoas enjoassem um pouco uma das outras. Isso é muito perigoso porque a relação começa a ficar desgastada e em alguns casos algumas pessoas começam a sentir vontade de ficar com outras pessoas. Porque como aquilo ali já tá ficando meio entediante, você já sabe o que vai ser sempre ali todo dia, aquilo já tá meio previsível, existem algumas pessoas que não combinam com ter relacionamentos assim, de muita rotina, de muito tédio, que fique sempre tudo muito previsível, e essas pessoas elas têm uma necessidade de apimentar a relação. Também é importante notar que tem algumas pessoas que o organon delas, ou seja, o jeito delas, realmente é enjoar. São pessoas que, inclusive, eu não aconselho casarem, né? Porque existem pessoas que não combinam para casar, porque elas não combinam com rotina, elas não gostam de rotina, e isso vai inevitavelmente fazer com que elas percam a libido, percam a vontade de estar com aquela pessoa e às vezes comecem até a olhar para o lado, o que não é legal, porque você vai acabar gerando karma se você fizer para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Também é importante notar que existem algumas pessoas que têm bloqueios no mapa astral na área amorosa. Casa 5, casa 7 ou Vênus. Esses bloqueios podem fazer com que as relações não vão para frente nessa área, que exista sempre um tédio, sempre algum problema, sempre alguma briga repentina, e nesses casos nem a pessoa apimentando a relação ela consegue resolver. Caso você perceba que existe alguma coisa que você está desconfiado, que tem um padrão repetitivo na sua área amorosa, o que eu aconselho? Fazer seu mapa astral, observar se isso está presente no mapa e tentar trabalhar isso com florais astrológicos. Caso vocês queiram saber mais sobre uma consulta que eu atendo, unindo essas técnicas, eu vou deixar aqui o link do meu site que vocês podem agendar por lá. Agora eu vou explicar então quais são os pontos que eu considero importantes para se apimentar uma relação. Primeiro ponto, você não deixar a relação ficar previsível. Sempre que uma pessoa é totalmente previsível, você já sabe sempre o que ela vai falar, você já sabe sempre o que ela vai fazer, você já conhece todos os defeitos dela, tudo já, você não tem menor mistério na relação, isso acaba enjoando, né? Então é interessante que você saiba sempre surpreender o outro. Muitas vezes a gente só quer ser surpreendido. Então a gente quer que o outro inove, ou que o outro faça alguma coisa diferente, né? Que o outro nos agrade de uma forma diferente, mas a gente não faz nada, né? E aí cai muito aquele ditado que diz que é dando que se recebe. Então não fique sempre pensando na relação que o outro não faz nada para apimentar. Se o outro não está fazendo nada para apimentar a relação, faça você. Né? Porque de repente você começando a fazer, você até anima o outro a começar a fazer. Então procure surpreender o outro. O outro sempre acha que você vai querer ir naquele restaurante, você inventa que vai num outro. Você sempre acha que você vai querer viajar para um tipo de lugar, você imagina que você vai viajar para um outro tipo de lugar. Você sempre usa o mesmo tipo de lingerie, você vai trocar a lingerie, ou a roupa que o homem também usar, que a mulher acha interessante. Então, ou seja, crie uma quebra, crie um elemento surpresa na relação. Segunda dica importante para apimentar a relação, não ficar fazendo cobranças, tá? Sempre, uma coisa é você conversar com o outro sobre as questões que você não gosta e que você precisa, às vezes, de uma certa adaptação, principalmente no começo de uma relação, né? Eu acredito que os primeiros 6 meses, 1 ano de uma relação é quando você vê se você vai conseguir se adaptar com o jeito do outro, com os defeitos do outro, né? Porque nas primeiras semanas, nos primeiros meses, 2, 3 meses, você não vê tantos defeitos. Às vezes você já consegue ver tudo no primeiro dia, mas tem pessoas que demoram um pouco mais. Você precisa conviver um pouco mais para você começar a ver os defeitos, começar a ver que aquele defeito você às vezes não vai ter muito estômago, que aquilo não combina com você. Aí você às vezes tenta relevar, mas aí você vai vendo que não tem jeito, aí você começa a falar pro outro. Você fala, olha, isso aqui tá me incomodando, isso aqui eu não gosto. Isso a gente considera até que não é uma cobrança, você pontuar para o outro alguma coisa que você observa que não está tendo uma afinidade, uma compatibilidade. Quando você quer, lógico, que aquela pessoa tenha uma relação com você
mais longa, mais duradoura. Óbvio que se você observa que é uma coisa muito séria e que aquilo não vai ter como você combinar, você nem precisa falar pro outro, você termina e pronto, você não leva adiante. Agora, se é uma coisa, uma pessoa que você tá gostando, que você acha que vale a pena, de repente vale a pena você falar pra pessoa, olha, isso aqui, será que a gente não tem, porque me incomoda e tal. Só que a cobrança que eu tô falando que tem-se que evitar no relacionamento é aquela cobrança chata, né? Aquela cobrança de ficar o tempo inteiro, ai, você não fez isso, ai, você não aquilo, você não... Aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro, sabe, cobrando, aquela reclamaçãozinha, aquele controle em cima, né? Então a cobrança e o controle, eles são muito parecidos, né? E tem-se que evitar isso, porque relacionamentos onde o outro fica controlando muito, cobrando muito, faz com que a pessoa se sinta sufocada, consequentemente isso não apimenta a relação. Qualquer pessoa que se sinta sufocada ou muito controlada, ela tende a diminuir a libido naquela relação. Ela tende, às vezes, até a querer separar só para não ter uma pessoa sufocando ela. Porque ela começa, aquela relação, por mais que ela gostasse da pessoa, ela começa a deixar de gostar. Porque ela começa a olhar e fala assim, nossa, a pessoa tá me prendendo, essa pessoa não tá deixando eu viver minha vida. Aí a pessoa, às vezes, quer terminar justamente para viver a vida dela. Porque é como se para estar com a pessoa ela precisasse não ter vida, né? Então qualquer pessoa vai preferir ter vida do que estar com alguém. Então se você estar com alguém significa não ter vida e viver sob o controle de alguém, muitas vezes se você tiver amor próprio você não vai querer isso porque você vai preferir ter vida. Se uma pessoa está com a outra e elas conversam sobre alguns defeitos, algumas coisas que podem ser melhoradas, e isso faz a relação crescer e ir para frente, é uma coisa. Agora, só cobrança, só sufocar, só controlar, já é uma outra coisa. Então, existe uma linha tênue aí, onde eu acredito que é importante que a gente converse sobre problemas na relação, que a gente converse sobre características, às vezes, que o outro tem que não vão dar certo e que aí eu acho que a gente precisa realmente avisar, né? Eu acho que toda relação, principalmente no começo, quando você começa a observar que tem uma coisa que você não gosta, que tem aquilo, você precisa dizer também, né? Ou se afastar logo de cara, porque senão, às vezes, o outro não tem como saber. Então, é aquela história de avisar, falar, ó, acho que desse jeito eu não vou gostar, eu vou acabar desencanando, assim, não combina comigo. E aí a pessoa, pelo menos, já sabe e ela tem uma chance de tentar melhorar aquilo, mudar aquilo, caso ela consiga, né, e ela queira, né. Um outro ponto importante para apimentar a relação, que eu acredito que é fundamental, é estimular a admiração no outro. Por isso que eu disse que algumas coisas a gente tem que falar pro outro, a gente tem que dar um toque. O outro, às vezes, ele não sabe totalmente o que você admira, ele não sabe o que é o que você mais fica boquiaberta. Então, as pessoas não têm obrigação também de adivinhar. Às vezes, elas conseguem, observando, notar. Mas é importante também que você fale, né? Então, por isso que, às vezes, você conversar, dizer, ó, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, é uma coisa que é diferente de cobrar, que foi o que eu falei anteriormente, principalmente numa fase de adaptação do relacionamento. Agora, para você gerar admiração no outro, você precisa estar o tempo inteiro se cuidando, sendo o seu melhor, né? Muitas vezes as pessoas, existe um grande erro em relacionamento que eu vejo sempre. As pessoas acham que a relação está ganha. Então a relação começa, a relação tem aquele vigor, a sedução, a coisa do início, nananã, e aí acham que está ganho, né? E aí elas se acomodam. E aí começa já a se vestir de qualquer jeito, ficar se coçando na frente do outro de qualquer jeito, começa já a ficar aquela coisa, aquela intimidade, às vezes um pouco broxante, né? E aí ali começa o começo do fim, né? Ali começa o fim, porque ali as pessoas começam já a achar que ganhei. Mas pode reparar, no começo da relação você se arruma mais para ver o outro, você se preocupa mais com o que você vai falar, se maqueia, quando é o homem faz alguma outra coisa, enfim. Você tem um cuidado a mais. E às vezes esse cuidado a mais que você tem no começo, você vai indo ladeira abaixo. Isso é um perigo, né? E isso se deve evitar. Isso é algo que se deve evitar em qualquer relação. Porque senão começa a virar aquela coisa de tio, né, que eu falando com o tio, começa a ficar amiguinho, começa a ficar aquela coisa, então vamos lá e tal, e perde a sedução, perde o encanto e, consequentemente, a outra pessoa começa a perder a admiração. Sempre que as pessoas me perguntam aqui, tem floral para libido? Tem, gente. Tem floral para apimentar a relação? Tem florais incríveis para isso, mas eu sempre aviso.
Se você não admira mais a pessoa que você está, não vai fazer tanto efeito floral. Por quê? Porque se você não tem uma admiração, um tesão pela pessoa no sentido de falar, não, mas essa pessoa admiro, essa pessoa é legal, não tem floral, não tem nada, porque você não admira. Quando uma pessoa normalmente fica com alguém que ela não admira, normalmente é ou por apego, ou por posse, ou por comodismo, ou por interesse. Né? Porque tem muitas pessoas também, olha, isso eu vejo direto. Gente que, eu tô casada, mas eu não gosto mais dele, eu já tô sentindo atração por outras pessoas. Eu falo, mas por que você não separa? Porque eu larguei um pouco minha carreira, e aí ele que paga as minhas contas e etc e tal, aí eu não sei como é que vai ser. Aí a pessoa fica ali, vive às vezes 20 anos da vida dela infeliz porque não tá querendo ir atrás da vida. E aí fica ali, né, por comodismo, por uma certa insegurança, né, por um respaldo material, ou seja, por um interesse material no outro. A gente não tem que ficar com o outro, né, eu acho que fazer amor com alguém, né, você entrar nesse contato íntimo com alguém só por comodismo, porque você tá com medo de não ter a mesma estrutura de conforto material na sua vida, é muito complicado, porque aí você tá ficando com o outro por interesse. Né? Você não está ficando com o outro porque você ama o outro, inclusive você está se violentando de fazer isso, né? E eu vejo muitas pessoas nesse tipo de relação. Tem gente que tem estômago para isso, né? Eu acredito que tem que ter muito estômago. Eu acredito que é sempre mais fácil você encarar suas sombras, né? Mas eu sou uma alquimista e trabalho com isso, né? Não é à toa que eu optei por trabalhar com isso, com ajudar as pessoas a transformarem as suas sombras. Eu sempre acho que é mais interessante você encarar a sua sombra, transformar essa sombra, né? Ou seja, eu não acredito no meu potencial de ganhar dinheiro por mim. Começa a acreditar. Vamos lá. O que você precisa fazer? Qual é o seu dom? Vamos trabalhar, vamos conseguir conquistar, né, as coisas que você precisa, né, e que são necessárias na sua vida, sem, de uma certa maneira, violentar a sua natureza por conta de não acreditar no seu potencial. Tá? Então, sempre é muito importante manter a admiração do outro por você acesa, né? Então, ou seja, se cuidar como você se cuidava no primeiro, no segundo dia, e não deixar isso ir ladeira abaixo. Quarto ponto. Se melhorar. Pessoas que estagnam, né? Ou seja, pessoas que ficam sempre iguais, né? Que não procuram se transformar interiormente, que começa a definhar também corpo, então começa a namorar, se cuidava mais, aí então, que eu conheço de gente que começa a namorar, engorda, casa, engorda, aí já começa também a definhar, né? Então você tem que estar sempre se cuidando, né? Todas as pessoas que começam a ter um relacionamento e começam a deixar de se cuidar por conta disso, ou seja, começa a comer mais, começa a malhar menos, começa a se arrumar de uma forma mais maloqueira, começa a ficar cada vez mais, né, largado, é óbvio que isso vai diminuir, né, a atração do outro. Então sempre você tem que, além de o terceiro ponto, que é você estimular a admiração do outro, você tem que estar se melhorando, porque você só vai conseguir ter a admiração do outro se você estiver se melhorando. Se você é uma pessoa que, eu sou assim mesmo, vou continuar assim, e seja o que Deus quiser, né? O que vai acontecer? Essa relação tende a definhar. Então, o quarto ponto é bem claro. Se você não se melhorar, se você não buscar sempre estar se transformando interiormente e também cuidando do seu físico, etc., isso tende a fazer com que a relação dê uma degringolada. Ou seja, uma forma de apimentar a relação é você se cuidar. Quanto mais você se cuida, mais a sua autoestima fica boa e, consequentemente, você exala isso. As pessoas que têm baixa autoestima, normalmente são pessoas que acabam fazendo com que as relações vão degringolando muito rápido, porque elas não estão se amando e, consequentemente, elas estimulam essa falta de amor do outro. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e é super importante também analisar o mapa astral e ver se tem... Às vezes a pessoa não tem um tesão na vida dela, ela não tem tanta libido por problemas no mapa, tá? Casa 8, falta de fogo no mapa, então tem que observar também, porque às vezes a pessoa entende como apimentar a relação como algo sexual, né? E aí, se ela não tem libido, tem que observar. Se tem problemas no mapa, e lógico, se tem questões físicas também, quando envolve libido, né? Porque muitas vezes tem relação com hormônios, né? Com algumas questões físicas que só um médico vai poder ver. Ok, gente? Fiquem com Deus. Namastê.